Bem-vindo à lobotomia. Se prepare para mais um relato assustador, mas antes de começar essa história que marcou minha vida para sempre, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos relatos assustadores que eu trago por aqui. Faz exatamente 10 anos que algo aconteceu comigo em uma cidade de interior de Goiás, chamada Anápolis. Nunca mais consegui olhar para aquele lugar da mesma forma. Até hoje, quando passo de ônibus pela região, sinto um aperto no estômago, como se o tempo tivesse parado naquela noite. Na época eu tinha 20 e poucos anos, estudava e dividia uma casa simples com um amigo de faculdade. Era uma rua comum, com vizinhos tranquilos, barulho de crianças jogando bola e aquele cheiro de comida caseira vindo das janelas no fim da tarde. Mas havia um detalhe que todo mundo preferia não comentar. Uma casa antiga no alto da rua, fechada há muitos anos, que parecia sempre esperar por alguém. Eu ouvia cochichos. Uns diziam que ali tinha morado uma família que desapareceu de repente. Outros afirmavam que era apenas uma casa abandonada como qualquer outra. Ninguém dava muitas explicações. Só recomendavam não passar por lá depois que escurecia. No começo, confesso que não dei importância. Para mim era apenas superstição de bairro. Só que aos poucos algo naquela casa começou a me incomodar. Toda vez que eu passava por perto, tinha a estranha impressão de que havia alguém observando por trás das janelas fechadas. Às vezes, até parecia ver um reflexo de luz dentro, embora não houvesse energia elétrica ligada ali há muito tempo. Eu nunca contei isso a ninguém, mas em alguns dias acordava no meio da madrugada com a sensação de que alguém tinha sussurrado meu nome bem perto do ouvido. O mais assustador era que meu colega de quarto dizia ter ouvido a mesma coisa em noites diferentes. Naquele tempo, eu não fazia ideia do que estava prestes a viver. Só sabia que, por mais que eu tentasse ignorar, aquela casa parecia estar me chamando. Eu nunca fui uma pessoa que acreditasse em histórias de assombração. Sempre achei que fossem exageros para assustar crianças ou fofoca de vizinhança. Mas naquela época, em Anápolis, 10 anos atrás, algo mudou minha forma de pensar para sempre. Certo dia, voltando da faculdade, peguei o caminho de cima da rua porque era mais rápido. O céu estava carregado, parecia que ia chover a qualquer momento. Passei em frente a tal casa abandonada e, sem esperar, ouvi um som metálico, como se alguma coisa tivesse caído no chão lá dentro. Não era barulho de vento nem de bicho. Era algo pesado. Arrepiei dos pés à cabeça. Olhei em volta. Não tinha ninguém. A rua inteira estava em silêncio. O portão da casa, enferrujado, estava apenas encostado. Eu pensei em seguir andando, mas alguma coisa me fez parar. Era como se uma força me puxasse para olhar mais de perto. Quando me aproximei, vi que o corredor estava cheio de folhas secas, mas parecia que alguém tinha passado por ali recentemente, porque havia um rastro marcado no chão. Segui com os olhos aquele rastro até a porta, que estava apenas encostada. Foi aí que ouvi meu nome. Não foi grito, não foi voz alta, foi apenas um sussurro. Um chamado quase dentro da minha cabeça. Travei na hora. Juro que não tinha ninguém na rua, mas a sensação era de que alguém estava a poucos centímetros do meu ouvido. Voltei para casa quase correndo. Não falei nada para meu colega de quarto porque achei que ele ia rir da minha cara. Mas naquela mesma noite, enquanto a gente jantava, ele comentou que tinha visto uma luz estranha vinda da casa. Perguntou se eu também tinha reparado. Eu não sabia se dizia a verdade ou se fingia que não tinha visto nada. Nos dias seguintes, as coisas começaram a piorar. Toda vez que eu passava perto daquela casa, sentia um frio inexplicável, mesmo quando o sol estava forte. Às vezes parecia que alguém me seguia alguns passos atrás, mas quando eu virava não havia ninguém. Outras vezes, eu tinha a impressão de ver uma figura parada na janela, imóvel, me observando. Uma noite, resolvi encarar. Já não estava suportando aquela sensação de ser vigiado.
Meu amigo estava viajando para visitar a família, então fiquei sozinho. A rua estava deserta, só o barulho dos cachorros latindo à distância. Eu subi a ladeira devagar, olhando fixo para aquela construção escura. Quando cheguei diante do portão, percebi que estava aberto de um jeito diferente, como se alguém tivesse acabado de entrar. Meu coração disparava, mas algo me empurrava para seguir. Entrei no corredor. O cheiro era forte, uma mistura de mofo com terra molhada. Cada passo que eu dava fazia as folhas estalarem alto demais. A porta da frente se moveu sozinha, rangendo devagar, até abrir o suficiente para eu ver lá dentro. O salão estava quase vazio, mas o chão estava coberto de terra úmida, como se tivessem arrancado o piso há pouco tempo. No canto, uma cadeira antiga estava virada para a parede. O que me assustou foi perceber que, em cima daquela cadeira, havia um prato com restos de comida, como se alguém tivesse acabado de jantar ali. Não havia talheres, só o prato fundo, com um líquido escuro que não conseguia identificar. O ar ficou pesado e o silêncio era tão denso que até minha respiração parecia barulho demais. Foi quando senti novamente aquele sussurro, bem atrás de mim. Meu nome, dito de uma forma lenta e quase carinhosa. Girei rápido, mas não vi ninguém. Só que quando voltei o olhar para a sala, a cadeira não estava mais virada para a parede. Agora estava voltada para mim. O prato tinha desaparecido. Eu saí tropeçando para fora da casa. Quando cheguei na rua, percebi que estava suado, como se tivesse corrido uma maratona. O mais estranho foi que naquela noite tive um sonho terrível. Eu estava sentado naquela cadeira, olhando para a parede, incapaz de me levantar. Na manhã seguinte, meu colega voltou de viagem. Quando entrei na sala para contar a ele, congelei. No canto da nossa casa, encostada discretamente na parede, estava a mesma cadeira que eu tinha visto dentro da casa abandonada. Aquela noite em especial ficou marcada na minha memória como se tivesse acontecido ontem. O céu estava encoberto sem estrelas e o vento parecia mais frio do que o normal para aquela época do ano. Eu estava sozinho em casa, tentando estudar, quando ouvi um estalo forte vindo da rua. A sensação imediata foi de que alguém tinha empurrado o portão. Levantei devagar e fui até a janela. O que vi me deixou sem reação. O portão estava aberto, balançando de leve como se tivesse sido forçado. Não havia ninguém ali, mas tive certeza de que aquilo não tinha acontecido por acaso. Meu primeiro impulso foi ligar para o meu colega, que ainda não tinha voltado. O celular chamou várias vezes até cair na caixa postal. Com a garganta seca, decidi verificar se havia alguém rondando. Peguei uma lanterna pequena e saí até a calçada. Olhei para os lados, mas a rua estava deserta, iluminada apenas por um poste distante que piscava intermitente. Foi então que percebi algo que gelou meu sangue. A porta da casa abandonada, que eu sempre via trancada, estava entreaberta. A luz fraca do poste parecia apontar exatamente para aquela entrada escura. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando me convencer de que era apenas coincidência. Mas no fundo, eu sabia que não era. A cada rajada de vento, a porta rangia, como se alguém me chamasse silenciosamente para entrar. Meu coração batia tão forte que quase me impedia de respirar. Mesmo assim, não sei explicar por que comecei a andar naquela direção. Era como se algo invisível tivesse assumido o controle das minhas pernas. Quando dei por mim, estava diante da porta, encarando aquele vazio absoluto. Empurrei devagar e o rangido ecoou pelo corredor interno. O cheiro era insuportável, uma mistura de mofo, madeira apodrecida e algo que lembrava ferro enferrujado. A lanterna mal iluminava alguns metros à frente, mas percebi móveis cobertos por panos sujos e marcas estranhas no chão, como arranhões. De repente, ouvi passos vindos do andar de cima. Não eram leves nem pesados demais. Tinham um ritmo irregular, como se alguém mancasse. O som ecoava, subindo e descendo, sem nunca se aproximar de fato.
Prendi a respiração, tentando distinguir se era mesmo uma pessoa ou se minha mente estava pregando uma peça. Resolvi subir. Cada degrau rangia sob meu peso, aumentando ainda mais a tensão. No meio da escada, a luz da lanterna piscou e quase apagou. Foi nesse instante que vi algo no topo. Uma silhueta parada, imóvel, como se me esperasse. Não consegui ver rosto, apenas a forma de alguém alto, com braços longos demais para o corpo. Pisquei rapidamente e a figura sumiu. Fiquei paralisado, sem saber se deveria continuar ou descer correndo. Antes que eu tomasse qualquer decisão, ouvi o barulho de várias portas batendo ao mesmo tempo no andar de cima. O som reverberou por toda a casa, seguido de um silêncio absoluto. O ar ficou pesado, difícil de respirar, como se as paredes estivessem se fechando. Então, algo sussurrou meu nome bem perto do ouvido, mesmo não havendo ninguém atrás de mim. A lanterna apagou de vez e mergulhei numa escuridão sufocante. Nesse momento, senti uma pressão forte no ombro, como se mãos invisíveis tentassem me empurrar escada abaixo. Lutei para me manter firme, mas o pânico tomou conta. Gritei, mas minha voz soou abafada, como se fosse engolida pela própria casa. Corri às cegas em direção à saída, tropeçando nos móveis, batendo contra as paredes. Quando finalmente alcancei a porta da frente, ela estava fechada por dentro. Puxei a maçaneta com toda a força, mas parecia emperrada. Atrás de mim, ouvi novamente os passos, agora descendo as escadas rápido, quase correndo. Naquele instante, não olhei para trás. Continuei forçando a porta até que, num estalo seco, ela se abriu de repente. Caí de joelhos na calçada, respirando desesperado. Quando criei coragem para virar o rosto, vi que a porta havia se fechado sozinha, sem que ninguém a tocasse. Fiquei ali, imóvel, por vários minutos. Não houve mais barulho algum, só o silêncio da madrugada e aquele vento gelado, como se a cidade inteira tivesse adormecido. Já faz uma década desde aquela madrugada, mas até hoje não sei explicar exatamente o que presenciei. Nunca mais voltei a entrar naquela casa, e na semana seguinte ela foi novamente lacrada, como se nada tivesse acontecido. O que me atormenta é que ninguém, além de mim, parece ter notado algo estranho. Os vizinhos comentavam que o imóvel estava fechado havia anos e que nunca houve movimentação lá dentro. Quando tentei contar o que vi, recebi apenas olhares desconfiados e frases rápidas para mudar de assunto. Era como se aquela rua inteira carregasse um segredo do qual ninguém queria participar. Meu colega, que voltou para casa horas depois, jurou que encontrou o portão trancado, sem nenhum sinal de arrombamento. Disse ainda que eu deveria ter sonhado ou imaginado tudo, mas, até hoje, não consigo acreditar nessa versão. O mais perturbador é que, pouco tempo depois, a casa foi posta à venda. Estranhamente, ninguém a comprava. Corriam boatos de que os interessados desistiam de assinar o contrato após visitarem o local. Nenhum deles explicava o motivo. De vez em quando passo pela cidade, arrisco olhar para o alto da rua. E juro que sempre percebo a mesma coisa. Uma sombra parada atrás da janela do andar de cima, imóvel, como se aguardasse pacientemente o retorno de alguém. Nunca tive coragem de contar esse detalhe a ninguém até hoje. Talvez seja apenas a minha mente tentando dar forma ao medo que ficou preso dentro de mim. Ou talvez exista algo naquele lugar que continua vivo, esperando pelo próximo que decida abrir aquela porta. Seja qual for a verdade, só sei de uma coisa. 10 anos se passaram e ainda sinto que aquela casa não terminou comigo. Essa foi a experiência que vivi e até hoje me assombra quando lembro. Se você também gosta desse tipo de história, já sabe. Clique no vídeo que está aparecendo aí na tela e continue mergulhando nesse universo de mistério. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos. Até a próxima!